Olá, você está no Átomo Quântico. Hoje vamos comentar sobre aspectos do Ano Novo. Para dar início, então, vamos começar sobre algumas questões relacionadas aos símbolos. Bom, no Ano Novo nós temos as vestes brancas, e o branco ele se trata da unificação de todas as cores. Na cromoterapia, então, poderíamos entender que é uma cor sóbria. Ela consegue abranger todas as outras e manter, então, essa unidade em relação às cores. Existem algumas culturas que acreditam que o branco ele remete ao luto. No nosso caso é o preto, para eles é o branco. Entretanto, no nosso caso, nós acreditamos que utilizar o branco na passagem de ano faz com que as nossas conquistas, aquilo que nós queremos, possa acontecer de forma mais facilitada. Então veja que é uma cerimônia e que, de certo modo, nós acreditamos nisso. A taça, simbolizando o seio materno, onde é depositado as forças da divindade. Copos e xícaras, em geral, representam isso também. O que a gente quis dizer com isso? Que o copo ele é um objeto que recebe alguma coisa. Só que nós colocamos a diferença com a taça porque, como vocês podem ver, a taça ela tem essa elevação. Então dá a entender que é recebido algo um pouco mais superior do que se comparado à xícara. Veja que não é desmerecendo, é que cada um tem uma finalidade. Até porque que entra naquela questão da etiqueta, né? Que são garfos diferentes, colheres diferentes, cada um com um objetivo, claro. Fogos de artifício iluminam para simbolizar a ascensão e a renovação. Veja que as estrelas, os eventos da natureza, eles trazem também essa questão, né, essas explosões que marcam o início de um novo ciclo. Então, uma estrela se contrai contra si mesma, ela cria uma supernova, pode originar um buraco negro, enfim, a vida vai se transformando. Trazendo isso para a questão do ser humano, da maneira que fazemos, considerando que fogos de artifício são barulhentos, que eles poluem a atmosfera, então poderíamos entender que no nosso contexto, é um símbolo um pouco deturpado, porque é aquela questão de chamar a atenção para alguma coisa. E não é um chamar a atenção sutil, é um chamar a atenção forte, porque meio que prende a sua atenção. Além do fato de que prejudica os animais, enfim, só para trazer essa questão. Quando nós consideramos um símbolo, nós temos que entender o que ele faz, de que maneira que ele age, para que a gente consiga compreendê-lo melhor. Bom, os ciclos. Período de renovação, se tratando do Ano Novo, né? Veja que o Natal é período de renascimento e o Ano Novo é período de renovação. Inclusive em dezembro nós fazemos, ou janeiro também, nós fazemos os planos no decorrer do ano, o que nós vamos fazer, etc. E muitas vezes isso é frustrado, vamos falar disso daqui a pouco. Mas falando do período de renovação, uma das manifestações da natureza em relação aos ciclos para impulsionar a consciência a se expandir. Nós vemos que a natureza ela tem os ciclos pequenos e grandes. A questão do pequeno, o dia, é um ciclo. Aí o sol vai vindo para o céu, então meio-dia, 1, 2, 3, aí vai anoitecendo. Então é um pequeno ciclo de vida do ser humano e de todas essas consciências que estão aqui. Temos também o ano, que é as 4 estações, que é um ciclo grande, só para explicar essa questão. Normalmente acreditamos que novas fases indicam que a antiga fase morreu e acabou. Entretanto, as novas fases são para aprimoramentos, mantendo a essência e enriquecendo a perspectiva. Isso também entra na questão do que nós comentamos com vocês sobre as opiniões. Nós temos uma opinião hoje, quando alguém chega com uma nova opinião, nós excluímos totalmente aquilo que aprendemos para abraçar o novo conhecimento. Com isso, nós estamos tão afastados da verdade quanto antes. A diferença é que agora nós utilizamos uma maneira diferente de distanciar. Entende essa questão? Adaptando isso a essa questão das fases, nós vemos que quando algo aconteceu, nós não damos valor naquilo que se foi. Normalmente nós depositamos culpa, raiva, insegurança, medo, angústia, arrependimento e deixamos de extrair o aprendizado que há naquela circunstância, que houve, que ainda há de certo modo. Então com isso nós desonramos as oportunidades que temos. Sentir dificuldade para manter-se no presente por se prender ao passado, que a gente estava falando,
pode demonstrar apegos oferecidos pelo medo ou pela raiva, onde o indivíduo deixa a oportunidade passar. Isso entra também na questão da meditação. A meditação ela sempre nos lembra desse momento, onde eu estou, onde nós estamos agora. Quando nós temos esses devaneios, essas viagens atemporais de passado e futuro, nós saímos do presente. Então veja que nós temos muitas distrações que nos retiram, que faz com que a nossa consciência seja suprimida. E isso meio que revoga essa nossa capacidade criadora, consegue entender? Então se o indivíduo não tem lucidez do que ele faz, ele profana aquilo que ele faz e ao mesmo tempo ele se torna incapaz de fazer a história. Ele é feito por ela, onde ele é massificado, se torna mais um. Os contratempos. Quando o indivíduo expõe sua mente a uma vibração baixa, com muita dificuldade se abstém da boemia para priorizar a lucidez e então retomar a expansão. A proposta do ano novo é renovação, parar para refletir um pouco na vida. Quando nós caímos na boemia, nessa questão da festa, bebida e tudo mais, não que isso seja ruim, né, galera? A questão é dosagem, moderação, saber o que está fazendo. Normalmente o indivíduo ele bebe altos níveis, se expõe a uma vibração baixa, onde normalmente quando o dia vira, ele olha para trás e pensa, nossa, para que eu fiz isso? Então quando ele retoma a consciência percebe que aquilo foi baixo. E partindo dessa questão, quando o indivíduo se expõe muito ao negativo, para que ele retorne ao caminho, à reta ação, é muito difícil. Então, normalmente, nós utilizamos de vícios, tanto vícios mentais quanto físicos, quanto outros gêneros de vício, para nos distrair do nosso propósito de vida. Então, veja que a vida, assim, a sociedade em que nós vivemos, já está totalmente amarrada. Ela supre os nossos sonhos, nos oferece distrações, e com isso nós não saímos do lugar, nós somos serventes do sistema, prisioneiros também, como vocês preferirem. Planejamentos que são frustrados pela natureza podem ser um indício de objetivo egoísta, onde em decorrência do baixo investimento fica sem forças para se manifestar. Fica sem baixo investimento da natureza em relação àquilo que o ser humano planeja. Então, se nós fizermos uma comparação, muito daquilo que eu planejo para um bem maior ou só para satisfação pessoal? Se for para satisfação pessoal, a natureza dificilmente vai apoiar esse projeto, porque a natureza sempre pensa no todo, o que isso agrega para todos. Então, o indivíduo que sempre dá tudo errado, que sempre está tendo problema, seria prudente se ele parasse para refletir. O que ele está buscando? O que ele está querendo com isso? Pode ser muito provavelmente que ele vai identificar egoísmo ali. A procrastinação encarna através de diversas maneiras. Uma delas poderia ser culpar a pandemia para se isentar das próprias responsabilidades. Temos que aceitar o fato de que essa pandemia está mudando, já mudou muita coisa no nosso dia a dia. Mas utilizar a pandemia como desculpa, aí que a questão começa a ficar mais séria. Essa é uma fase a qual nós estamos tendo novas maneiras de trabalhar, trabalho virtual, as questões virtuais, tudo está ficando virtual. Isso é bom, isso gasta menos papel, gasta menos dinheiro, gasta menos recursos, não precisa construir tanta empresa, derrubar tanta natureza, etc. Mas tratar a pandemia como culpada, de que eu não cresço na vida por causa da pandemia. Veja que esse é o reflexo de uma mente procrastinadora, que em outras palavras está confortável onde ela está. Então, fosse a pandemia, fosse qualquer outro motivo, ela daria uma desculpa. Por causa do governo, por causa do sistema, por causa do emprego, por causa do cônjuge, por causa da casa, por causa disso. Sempre existem essas amarras mentais para impedi-lo de fazer aquilo que ele tem que fazer. E o que ele tem que fazer? Aí é uma jornada de autodescoberta. Não tem receita pronta quando se trata de natureza. Bom, o ano novo astrológico se inicia em 20 de março, quando se inicia o sugestionamento de Áries. Áries é o primeiro signo do zodíaco, então é ele que dá o start para o ano zodiacal. No decorrer desse ano astrológico, então, as estações acontecem. Veja que nós trazemos isso aqui para vocês como uma mera curiosidade. Nós tratamos como dia 31 de dezembro, mas a astrologia trata como 20 de março.
para nós, por causa do calendário gregoriano, as adaptações históricas que tivemos, a questão do capitalismo, tudo isso foi interferindo para essa decisão no dia 31, né? Isso merece um outro vídeo, né? A natureza reabastece o plano manifestado para que os ciclos prossigam. Essa energia, se aplicada com maestria, oferece grandes frutos. Do contrário, pode trazer grandes frustrações. Isso entra na questão da vibração, na questão do campo áurico, da polaridade, do yin e do yang. O indivíduo que tem traumas, que tem receios, ele tem um campo instável porque as polaridades estão com problema. Então ele fica com dificuldade de canalizar a força da natureza. Então tudo aquilo que ele busca é frustrado. Assim que tem algum problema, ele se coloca em situações de risco. Tudo isso demonstrando que a energia, a vibração dele está em um nível negativo. Alguns de vocês, quando comentam nos vídeos, falam dessa questão do negativo, de que dá a entender que o negativo é algo ruim. Não é isso que nós estamos dizendo. Vibrar no negativo também tem suas vantagens, porque nós aprendemos também de alguma forma. Então não é uma questão de ser bom, de ser mal, de ser certo, de ser errado. A questão é o que isso acarreta para nós. Então é uma questão de exame de consciência, que se tudo está dando errado, parar para refletir. O que eu estou fazendo que está alimentando isso? Muitos indivíduos têm dificuldade para se adaptar nas mudanças cíclicas, demonstrando forte apego quando a natureza tenta sugestionar a renovação. Também casando com a ideia que nós comentamos, a natureza ela é cheia de ciclos. As coisas são transformadas constantemente. Esse corpo, o que ele já foi? O que ele será? Se eu me apego ao que foi, ou se eu fico pensando no que vai se tornar, eu deixo de aproveitar o que ele está sendo agora, para o que ele está me servindo nesse momento. Então, a vida tendo essas fases, cabe a nós extrair os aprendizados dessas circunstâncias, enriquecer essas circunstâncias como nós pudermos e soltarmos. Então veja que toda oração de perdão, toda a questão da meditação, as terapias, elas pegam muito na questão do perdão. E o perdão é soltar. Nós nos magoamos com a vida por uma fase que queríamos que durasse muito tempo, e a vida continua, como se diz, e a partir daí começa a nascer o nosso sofrimento. Então veja que, como nós já falamos para vocês, o universo ele tem sentido. Nós podemos rejeitá-lo? Podemos. Mas aí é um sofrimento que, olha, vai chegar no momento que a gente cansa. Ou é pelo amor ou pela dor, né? Ou a gente segue o fluxo, ou de tanta gente quebrar a cara, a gente cansa de sofrer e cede. Beleza. Próximo. Milagres e bênçãos. Querem os méritos, mas não as batalhas. A natureza dá nada de graça. Pois indivíduos que conquistam seus objetivos sem o senso do respeito depreciarão os méritos e corromperão as essências. Então, se, por exemplo, eu quero ter dinheiro, mas eu não tenho respeito nenhum pela prosperidade. Eu não entendo o valor que isso tem. Eu vou utilizar isso apenas pelo meu bel prazer. A natureza não vai trazer isso de graça para mim. Um exemplo que nós podemos oferecer para vocês, que é mais tangível, é, por exemplo, quando o indivíduo está procurando um cônjuge. Ele faz uma oração, se prostra diante do universo e comenta: olha, universo, eu quero encontrar alguém para amar, para ser amado. Se nós pararmos para analisar de longe a perspectiva, o universo vai fazer uma análise nessa consciência para entender se ela está pronta para receber aquilo que ela está querendo. Se for constatado incapacidade, ela vai ser preparada primeiro. Então ela vai passar por provas para que ela consiga expandir a consciência e suportar essa bênção. Porque se o universo traz um indivíduo que tem capacidade de amar para uma pessoa que se apaixona, que é carente, que é menos do que aquela, o universo seria como se ele punisse esse indivíduo injustamente. Então veja que pela questão da vibração, normalmente o que pedimos está muito acima de nós. Porque se é pedido, é porque é sentido a falta. Então veja que é uma questão de vibração mesmo. Então para tudo que nós pedimos para a natureza, seremos preparados para isso. Aí nós podemos pensar: tá, mas tem tantas pessoas egoístas que são ricas, que têm muito dinheiro e não sei o quê. Aí nós precisamos analisar o eterno. Quem esse indivíduo foi? O que ele fez? Talvez essa vida seja um descanso.
Tudo bem, não justifica ele estar gastando a torre direito, ele está sendo egoísta. Não é isso que a gente quer dizer. Mas ele tem um mérito. Ele está mal aplicando esse mérito? Sim, através do livre-arbítrio. Sim. Mas é um mérito que ele teve e que ele poderia fazer muito mais. O fato dele estar tendo oportunidade e estar desperdiçando, o que isso vai trazer para ele lá no futuro? Miséria. Porque quando ele poderia ter provido, ele reteu. Então isso gera essa questão da carência de prosperidade. Milagre. Acontecimento extraordinário, incomum ou formidável que não pode ser explicado pelas leis naturais. Nós encontramos essa fonte no site do Dício, que eles trazem as definições das palavras, o vocabulário, né? Dicionário, perdão. Os milagres são oferecidos por uma consciência maior, que só pode ser instaurada se a consciência canalizadora for capaz de sustentá-la. Isso entra na questão do amor que nós estávamos falando. Para que um indivíduo consiga canalizar amor, prosperidade, coisas positivas, ele precisa estar apto. Então nós vemos que essas vibrações, elas têm requisitos. Para que o amor consiga atravessar a consciência do ser humano, essa consciência precisa estar limpa, precisa estar purificada. Se um indivíduo indigno tenta canalizar essa energia, ele pode tentar, mas ele vai falhar. Porque à medida que esse amor for tentando derrubar as barreiras dele, os preconceitos, as resistências, essa questão da imposição, da autoridade, dos defeitos no geral, vai haver resistência. E se o indivíduo rejeitar a proposta do arquétipo, ele então sofre o choque. Claro que, uma vez que ele experimentou esse amor, ele vai correr atrás disso de certo modo, porque ele já sabe que existe. Mas normalmente, quando essa resistência ocorre, a evolução do indivíduo é meio que paralisada no lugar. Por fim, então, para fechar com uma frase bíblica, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Então isso nos faz entender que o universo tem um plano. Ele tem um plano para cada um de nós, e um plano que, se nós conseguirmos identificar e aprender com as diferenças, entramos no fluxo e a nossa vida prospera. Veja que é igual a questão da natureza. Por mais que nós desmatemos a floresta, que concretemos o chão, questão de alguns anos o chão já racha, a natureza já retorna, já retoma, ela prospera independente de onde, de como, de porquê. Se nós extrairmos esse aprendizado da natureza, nós começaremos a ver que a nossa vida ganha sentido. Se tudo que acontece tem um porquê, então viver é uma experiência gratificante. Então veja que entra naquela questão de que a única coisa que podemos fazer por tudo que nos acontece é agradecimento. Sempre, elevação, espiritual. Bom, então é isso para fechar o vídeo. Esperamos que vocês tenham um feliz 2022, que tudo aquilo que vocês anseiam, desde que seja em prol de algo maior, seja manifestado, que vocês realizem os objetivos de vocês. Caso vocês precisem, estamos aqui. Agradecemos por esse ano que vocês estiveram com a gente. Sempre bom ter vocês aqui. Até a próxima!